Meninas, esse vídeo é pra gente poder conversar um pouquinho sobre a lição 13 da nossa revista, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Mas antes da gente começar a falar sobre a parábola, eu queria destacar com vocês o texto-chave da nossa lição, que fica em Mateus 25, 13. Eu vou ler pra vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa parábola, ela fica em Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Depois vocês dão uma lida em casa. E é uma parábola até bem conhecida. Mas eu vou tentar dar uma pincelada, uma resumida, para vocês terem noção do que ela fala. Ela fala basicamente sobre o tão esperado encontro de Jesus com a sua igreja, que é chamada noiva de Cristo, né? De quando ele vai vir nos buscar. E a igreja, nessa parábola, ela é representada por 10 moças virgens. 5 são chamadas de prudentes e 5 são chamadas de loucas. E todas elas foram sair para encontrar com o noivo. Só que 5 dessas moças loucas, elas levaram essas lamparinas, que eram tipo uma espécie de lampião naquela época, porque não existia energia elétrica, né? Então elas usavam esse tipo de coisa para iluminar. E naquela época era comum nos casamentos que se houvesse uma espécie de corredor ou caminho iluminado por esse objeto, por onde a noiva pudesse passar para encontrar com o noivo. Então essas 5 moças loucas, elas saíram para encontrar com o noivo, só que elas não levaram óleo, que era um combustível usado para manter essa chama desse objeto acesa. Enquanto que as prudentes saíram para encontrar o noivo, mas elas levaram óleo extra, caso a lâmpada delas apagasse. Só que o noivo estava demorando muito, então elas resolveram dormir e esperar o noivo. Só que na meia-noite se ouviu um barulho e ouviram pessoas gritando e falando que o noivo estava chegando, que ele estava vindo buscar as noivas. Só que as moças loucas, elas perceberam que a lâmpada delas estava apagando e elas começaram a ficar preocupadas, porque elas viram que a chama não ia durar muito tempo. Então elas foram até as prudentes e falaram com elas: olha só, a nossa lâmpada está apagando e a gente queria saber se vocês não podem dar um pouco de óleo pra gente poder acender as nossas lâmpadas. Só que as prudentes falaram o seguinte: olha, a gente não tem óleo suficiente para manter a nossa chama acesa e para acender a de vocês. É melhor vocês saírem para comprar o óleo para vocês. E nesse momento que elas saíram, que as loucas saíram, né, à procura desse óleo, o noivo veio nesse momento e buscou as prudentes. E eles entraram para curtir a festa de casamento, as bodas do cordeiro. Quando as loucas voltaram e perceberam que o noivo não estava ali, elas foram atrás dele e bateram na porta e pediram para entrar, para poder participar da festa. Só que o noivo disse que não as conhecia e manteve a porta fechada e elas ficaram do lado de fora. Bom, essa é uma parábola muito chocante. E ela fala sobre a igreja, sobre o tão esperado momento, né, que Jesus vai vir buscar a igreja, mas ela deixa uma reflexão pra gente. Será que a igreja realmente está preparada? Será que se Jesus voltasse agora, nós poderíamos de fato nos encontrar com o nosso noivo? A gente pode destacar 3 coisas muito importantes que essa parábola fala. A primeira, ela fala sobre preparação, sobre a nossa preparação diária, a nossa vida, que deve estar totalmente preparada para quando Jesus vier nos buscar. A segunda coisa que ela destaca, que essa parábola destaca, ela fala sobre santificação. Porque se vocês repararem, as 10 moças, elas eram virgens. E isso representa o quê? Representa um afastamento do pecado, representa pessoas sem mancha, sem mácula, pessoas que procuram sempre fazer a vontade do Senhor. Porque a gente sabe que Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, ele não negocia com o pecado. Então isso mostra que a gente tem que estar sempre em constante busca de santificação. Porque a Bíblia fala em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, como que a noiva vai ver o noivo se ela não for santa, se ela não for imaculada, se ela não for separada? E a terceira coisa que essa parábola fala e chama a nossa atenção é sobre intimidade. Se vocês repararem, no final da parábola, depois vocês dão uma lida, né? As 5 moças virgens loucas, depois que elas batem na porta e pedem para entrar, para participar da festa, o noivo diz que não as conhece. Bom, é um pouco estranho você parar para pensar que o noivo não conhecia a noiva, ele não sabia com quem ele ia casar. E se você analisar, isso é o mais chocante, porque todas elas eram moças virgens. Todas elas representavam a igreja. Só que as 5 prudentes, por elas estarem em constante preparação, sabendo que a qualquer momento o noivo podia chegar, isso mostrava que elas estavam em constante intimidade, que elas estavam sempre procurando conhecer e se preparar e se encher para que quando o noivo viesse buscar elas estivessem preparadas e ir com eles, e poder ir com ele.
sendo que quando ele fala que não conhecia as outras, isso mostra que elas estavam afastadas, que elas estavam tão despreocupadas e vivendo a vida delas que elas em nenhum momento pararam para pensar que, poxa, o noivo pode estar vindo, ele pode chegar a qualquer momento e será que eu realmente estou pronta para me encontrar com ele? Isso fala da nossa caminhada diária, da nossa busca diária com o Espírito, em conhecer o Espírito Santo, em conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Olha, se vocês não gravarem nada do que eu falei, que vocês foquem nessas coisas, na preparação, na santificação e na intimidade, porque são os 3 pilares dessa parábola. E isso é uma coisa muito séria, meninas, porque a gente realmente não sabe quando Jesus vai voltar. A Bíblia fala que nem mesmo os anjos sabem, que somente o Pai sabe a hora. Então vocês já pararam para pensar que se Jesus voltasse agora, para um pouquinho. Se Jesus voltasse agora, será que você realmente estaria pronta para ir com ele? Será que você faria parte da igreja, da noiva, que está pronta o tempo todo e que quando o noivo vier buscar, você vai subir com ele? Porque muitas das vezes a gente escuta, olha, Jesus está demorando tanto para voltar, nem sei se ele vai voltar mesmo. A gente já escuta isso há tanto tempo e a gente vai vivendo, muitas vezes a gente vai vivendo a vida como se isso de fato nunca fosse acontecer. Mas a verdade é que isso vai acontecer, gente. E a verdade é que tá cada vez mais perto. Eu não tô querendo botar terror, mas é uma coisa pra gente pensar. A gente tem que viver a nossa vida preparada para aquilo. É a mesma coisa. Imagina que você chegou na escola hoje e que você recebeu a notícia de que você vai ter um teste surpresa. Se você não estudou, se você não vem estudando a matéria ao longo do ano, você vai levar um susto com aquele teste e provavelmente você vai se dar mal. Mas se você é uma pessoa que tem estudado desde o início do ano, que tem colocado a matéria em dia, você vai tomar um susto de qualquer forma, mas você talvez não vai se sair tão mal como as outras pessoas que não estudaram nada, que deixaram para estudar um dia antes ou que foram tentar estudar 5 minutos antes do teste surpresa, que a gente sabe que não vai dar certo. A questão é, a gente tem que estar sempre preparado, porque a gente justamente não sabe nem o dia, nem a hora que ele vai voltar. A gente tem que estar em busca constante de santificação, se afastando do pecado, se enchendo dele, se enchendo da presença do Espírito Santo. Então, engraçado que se a gente parar para pensar, esse momento que a gente está passando quarentena, né, todo mundo em casa, todo mundo querendo sair, querendo ir para a escola, querendo fazer várias coisas e todo mundo dentro de casa, qual tem sido o nosso papel como igreja? Será que a gente tem usado esse tempo de fato para a gente se preparar, para a gente conhecer mais o Espírito Santo, para a gente se encher mais dele, para a gente conhecer e falar mais do amor de Cristo? Ou será que a gente tem vivido despreocupado e agido como essas 10 moças que ficaram dormindo e levaram um susto quando o noivo veio? E as insensatas acabaram se dando mal, as prudentes conseguiram. Mas para pensar, e se nem mesmo as prudentes tivessem acordado? O noivo teria vindo e nenhuma delas teria entrado. Então que a minha mensagem é que a gente possa parar para pensar e analisar se realmente a gente tem vivido uma vida separada, uma vida digna, buscando santificação, para a gente poder estar mais perto do noivo. Se a gente de fato tem se preparado e buscado estar cheio da vontade do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Porque é fato, gente, quando ele voltar, quem não tiver preparado, quem não tiver se aprontado, vai ficar para trás. Não vai ter segunda chance. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, podem me perguntar. Eu vou tentar ajudar o máximo que eu conseguir, mas que a gente possa usar esse tempo da quarentena, se é que tem alguma coisa, se há uma coisa boa nisso, que a gente possa usar esse momento para realmente se preparar e procurar buscar a vontade do Senhor, e para que a gente possa ser como as virgens prudentes, que estavam prontas e que quando o noivo veio buscar, elas puderam entrar e curtir as bodas com ele, gente. Beijo, meninas.